Retornamos para mais um bloco do programa Tribuna Popular. Hoje estamos com o tema Direito do Consumidor, né, e estamos trazendo aqui para abrilhantar esse programa o doutor Maurílio Brasil, advogado militante na área do Código de Defesa do Consumidor, e também trouxemos aqui o doutor Félix, também já é o apresentador, que está aqui com a gente, né, sempre no programa, para também abrilhantar cada vez mais esse programa. Eu queria aproveitar aqui, antes de iniciar um outro tema, só para recapitular. O consumidor teve uma violação do seu direito, né? Ou seja, uma violação de contrato, uma compra mal feita, ele deve ir realmente à delegacia do consumidor, primeiro, ou ao PROCON, ou qualquer outro órgão. Qual é o passo a passo dessa situação? Bom, primeiramente, em se tratando de uma loja de departamento, tem um serviço de atendimento ao consumidor. Ele vai, registra, e de lá ele tem direito a ter um documento, onde vai ser reduzido a termo a reclamação, né? A reclamação. Se for de um produto ou serviço, ele dá entrada numa assistência técnica, ele pega uma ordem de serviço, sempre procurando sair documentado. Caso não tenha resultado favorável, deve procurar um órgão de proteção. Vai no PROCON, registra a reclamação, pode ser no PROCON do Governo do Estado, da Secretaria de Justiça, pode ser o PROCON da Assembleia Legislativa e pode ser a Delegacia do Consumidor também, devendo sempre lembrar de produzir as provas necessárias para que ele deve, pelo menos inicialmente, alegar. Ok. Olha, eu gostaria aqui de colocar os colegas aqui que estão presentes um tema que a gente poderia aqui debater nesse momento que diz respeito aos planos de saúde, né? Os planos de saúde dado muita dor de cabeça aí para muitos usuários. Então eu pergunto aqui ao doutor Maurílio Brasil, entre plano de saúde e usuário, há ou não uma relação de consumo que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor? Quando tem uma troca em dinheiro, para você adquirir um serviço, para você comprar um produto, essa troca de dinheiro, serviço, dinheiro, produto, consumidor, aí se estabelece a relação de consumo. Lembrando que, quando você vai fazer uma adesão a um plano de saúde, você assina um contrato. É aquele contrato que já vem formalizado, com as cláusulas pré-estabelecidas. Contrato de adesão, né? É o contrato de adesão. É aí que nós iríamos chegar. Então, diretamente a vossa pergunta, sim, é uma relação de consumo e nós devemos estar muito atentos para que todas as cláusulas sejam realmente respeitadas. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para o colega. Diante dessa situação, nos últimos meses aí, a gente viu nos jornais locais, né, problemas com o plano de saúde, até do local aqui da capital. E verificou-se que alguns médicos, por exemplo, de determinada empresa, né, prestadores de serviço de saúde, não estavam atendendo. Verificando-se, inclusive, que aquele plano de saúde não tinha aquela especialidade. Aí eu pergunto ao colega, como fazer? Se você paga um plano de saúde para justamente ser atendido naquelas horas de emergência, de urgência que você tem, ou não, né? O que fazer quando o plano de saúde não tem? Paga do bolso, pede ressarcimento? Qual é o procedimento nesse caso, doutor Maurílio? Lembrando que a ação à saúde é um direito básico do consumidor, direito à informação clara, precisa também. Então, nesse caso específico, eu entendo que, uma vez o plano não ofereça imediatamente aquela especialidade médica, o consumidor deve, primeiramente, notificar o plano para que ele tenha um prazo razoável para oferecer alguma clínica ou algum profissional de saúde, de acordo com a necessidade do cliente, ou seja, do consumidor. E uma vez eles não respeitados, você procurar um meio próprio,
geralmente os planos possuem uma tabela para atender o consumidor. Um exemplo, uma pessoa necessita de um procedimento específico, vai a determinada clínica que contém um contrato com a Unimed, é conveniado, assim que nós chamamos. Uma vez chegando lá, não tem essa especialidade, ele vai, notifica essa empresa, um exemplo, a Unimed ou outra qualquer, isso daí é de conhecimento público também, não estou dizendo que isso ocorra somente com uma ou outra, só simplesmente para exemplificar. Não sendo atendido após a notificação, ele procure um profissional da área. Ora, se o valor do atendimento, da tabela, do plano, for abaixo que o profissional cobrar, este que venha cobrar o teto do plano, aquele é conveniado, de acordo com a tabela, e exija o seu direito nesse sentido. Para pegar o reembolso. Existe, então, logicamente, que precisa deixar caracterizado que houve a negativa da previsto. Mas existe um órgão que fiscaliza os planos de saúde. Eu estou me referindo a plano de saúde, mas existe também até concessionárias, né, que possivelmente deve ter um órgão que faz as fiscalizações. No Brasil, existem as agências. Então, a Agência Nacional de Saúde, certamente, ela não só fiscaliza, mas como ela disponibiliza um atendimento. Então, você pode, paralelamente, isso é muito importante, requerer administrativamente, você, tanto no PROCON quanto na Agência Nacional de Saúde, você pode ingressar direito básico do consumidor com uma indenização, se for o caso, deve estar muito bem caracterizado a situação, e procurar, se for crime, delegacia do consumidor. Então, o consumidor, na verdade, ele tem um grande leque. Graças a Deus, no Brasil, a legislação é bem protetiva. Procure seu direito, procure um profissional de advocacia que ele vai lhe orientar da melhor forma. Se ele quiser procurar só o PROCON, tem como? Porque eu acredito que para fazer uma reclamação de uma situação urgente não demora muito. Eu acho que de imediato a própria plano de saúde vai ser notificado para responder e comparecer ali e dizer por que é que não está. Ou não fazer nada disso e aí se caracterizar a mora ou a negativa da prestação de serviço. É possível fazer essa reclamação no PROCON, ou só na delegacia do consumidor, ou em qualquer outro lugar? O procedimento também é de conhecimento público. O procedimento adotado lá no PROCON, imediatamente após aquela triagem inicial, o consumidor ele se dirige ao funcionário que ele vai contactar diretamente com o plano imediatamente. Isso é muito importante. Ele vai, notifica em seguida, após o atendimento, ele registra o atendimento, ele já faz o contato direto com no caso, com o plano de saúde, e não tendo uma resposta, ele concede um prazo, e nesse prazo, ele devolve. Agora, veja bem, esse procedimento, ele é adotado no Brasil inteiro. Não é uma coisa específica do estado do Amazonas, é no Brasil inteiro. Então, a resposta pode vir, dependendo do caso, pode ser um requerimento, se for uma urgência imediata, em casos que possam ser resolvidos com um pouco mais de tempo, a demanda pode demorar até 10 dias para a resposta inicial. Vamos lembrar que, se a pessoa não tem a ajuda de um órgão de proteção, o procedimento é muito mais demorado. Nós temos conhecimento dos procedimentos judiciais, eles demandam muito tempo. Os senhores são advogados militantes, sabem que uma demanda judicial ela pode levar até 5 anos ou mais. E a resposta administrativa é muito rápida. Agora, se houver necessidade da urgência, eu tenho certeza que a resposta vai ser imediata. Doutor Maurílio, digamos que o consumidor, o usuário do plano de saúde, ele teve que optar em pagar
né, do seu próprio bolso para um profissional da área de saúde. Eu pergunto, nesse caso, o plano de saúde, qual é o prazo que ele tem para ressarcir esse consumidor daquele valor que ele teve que desembolsar? Porque realmente essa pergunta é pertinente, porque pode acontecer do consumidor estar ali com uma coisa que precisa de urgência, no mesmo dia, não vai para o PROCON, não vai para a delegacia, não vai ter condição de esperar mais tempo, ele tem que ir direto. Se não tem o atendimento, ele vai direto num particular. Ele vai gastar, logicamente, o dinheiro. Ele pode ser ressarcido? Em quanto tempo? A pergunta é, né, ele teve que gastar, né, um direito do próprio bolso dele, não pôde utilizar o plano de saúde. A pergunta é, o plano de saúde tem algum prazo para ressarcir esse dinheiro ao consumidor? Lembrando que um plano de saúde é uma empresa jurídica. Então, o desembolso de qualquer verba não vai ser assim imediata, a não ser quando se passa por uma diretoria financeira ou um conselho de gestores, alguma coisa nesse sentido. Razoável, um prazo. Você abre um processo administrativo e ficar determinado 30 dias, o prazo específico eu não vou ter, mas fica determinado. O PROCON, certamente ele tem obtido grandes resultados nessa área de reembolso, tem casos pontuais que nós conseguimos assim obter êxito na parte jurídica. Os planos de saúde têm feito acordo no PROCON nesse sentido? Fazem acordo, sim. Uma vez muito bem comprovada a situação, uma vez notificada, uma vez documentada, aquela questão probatória é muito importante, ou seja, comprove para você obter melhor os seus direitos. Ainda que você tenha como direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quanto mais você colocar a situação às claras, melhor para o consumidor. Exatamente, era isso que eu ia falar. Independente dessa questão de ele produzir a prova, também existe o Código de Defesa do Consumidor que tem a questão da inversão do ônus da prova pelo fato de o usuário ser um hipossuficiente, né? O problema é que a inversão do ônus da prova ela não é certa, né? Fica a cargo do juiz decidir se concede ou não. Isso é uma questão quando vai para a seara judicial, né? Quando vai para a seara judicial, aí sim. Aí o consumidor, nessa circunstância, pode se utilizar desse mecanismo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Ou seja, quem vai ter que provar não é o consumidor, não é o usuário do plano de saúde, mas sim o próprio plano de saúde que vai ter que produzir a prova. Perfeito. Não é isso? Um tema que também é bastante interessante, tanto quanto isso dos planos de saúde, eu acho que é a questão dos financiamentos imobiliários, aquela imóvel que você compra na planta, né? Passa ali um período pagando até a entrega das chaves. E aí a construtora, em geral, te dá um prazo aí de 90 dias, né? E talvez até alguns contratos estendam para 180 dias. Aí eu pergunto ao meu colega, existem demandas nesse sentido lá na sua militância diária aí? Existe a possibilidade de indenizações pela superação do prazo na questão da entrega do imóvel? Bom, você vai comprar um imóvel na planta, você sabe que tem um período muito grande para a construção, tem um prazo contratual que deve ser respeitado, também a situação do contrato de adesão e mais. Você vai requerer especificamente o quê? Você vai demandar sobre, por exemplo, o custo inicial, você vai demandar sobre percentual de corretagem? Na verdade eu estou preocupado só com o prazo de entrega, não estamos falando nem de valores. Digamos que o prazo para entrega era de 90 dias. Passou-se aí um ano e eu não recebi o meu imóvel. Eu acho que está para chamar o intervalo. Está para chamar o intervalo? Isso. Para não ficar uma resposta incompleta, nós vamos para o intervalo, né, doutor? Isso, vamos para o intervalo, chamar o intervalo e voltamos para mais um bloco do programa Tribuna Popular.